Fala galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aqui para mais uma aulinha de equilíbrio químico, tá? E dessa vez para a gente falar de pH e pOH. pH e pOH são siglas, tá? Que significam, respectivamente, potencial hidrogeniônico e pOH significa potencial hidroxiliônico, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai comentar o que isso significa, da onde isso vem, tudo isso, tá? Bom, gente, pH e pOH está diretamente associada a uma constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio a gente chama de Kw. Esse W vem do inglês water, que significa água. Tudo bem? Tá, vamos com calma para a gente poder chegar nos conceitos que são corretos. A gente precisa estudar o equilíbrio químico da água para entender pH e pOH, que é basicamente o seguinte. Então, olha para a tela para mim, por favor. Nós temos... Opa, vamos arrumar aqui. Nós temos aqui a molécula de água, que eu vou colocar aqui como H2O, só que eu vou colocar H2O mais H2O. E aí nós teremos o equilíbrio químico. E o equilíbrio químico vai ser o seguinte, ó. Vai ter aqui H3O+. Então, o que está acontecendo basicamente é essa água doando um próton para essa água. Então, vai dar H3O+, mais H3, mais OH-. Então, mais OH-. Então, como eu falei, ó, a água doou o próton para cá e virou H3O+. Só quando ela perdeu esse próton, ela deixou também o OH- ali do outro lado. Essa mesma equação, gente, ela é tratada de forma simplificada da seguinte maneira, ó. Eu, particularmente, prefiro, para estudar equilíbrio químico, a forma simplificada dela, que é simplesmente H2O, aí seta de equilíbrio, seta que vai e que volta, isso vai dar H+ e OH-. Então, esse cara aqui tem um peso muito grande, ó. H3O+ é o mesmo que H+. Isso é uma linguagem simplificada, mas que aparece bastante em prova de vestibular dessa maneira. Beleza, gente, o que a gente vai fazer com isso? Como isso é um equilíbrio químico, a gente precisa montar aquela expressão, a expressão da constante de equilíbrio, o Kc. Então, acompanha comigo, eu vou montar o Kc para isso aqui. Gente, Kc é produto sobre reagente, estão lembrados? Então, aqui vai ficar H+, vezes a concentração de OH-, e aqui vai ficar dividido pela concentração de H2O. Bom, aí lembra daqueles detalhes que a gente já tinha trabalhado. Galera, a água é um líquido puro, ela apresenta concentração constante. Quando a água é líquido puro e quando ela está trabalhando como solvente, ela não entra na expressão da constante. E aqui, gente, como eu tenho um meio de água, olha aqui em cima novamente, ó. Eu tenho água em água, ok? É até estranho falar assim, mas é isso mesmo, eu tenho água em água. Então, é natural a gente perceber que esse H3O+ aqui, ele vai estar em meio aquoso, esse OH- aqui vai estar em meio aquoso. Então, essa água, como sendo líquido puro, ela vai ser incorporada à constante de equilíbrio. Ok? Então, é como se eu passasse ela multiplicando para lá. Aí, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter Kc, deixa eu apagar e deixar isso alinhado, pronto. Ó. Eu vou ter Kc, vai ser simplesmente igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E a água, como eu havia dito, ela foi incorporada. Galera, como o Kc, aqui, ó, isso aqui foi multiplicado pela água e eu cheguei numa nova constante, essa nova constante nós vamos chamar de Kw. Esse W, como eu falei, vem do inglês, tá? Que significa água, tá? Water, que significa água. Então, Kw vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Beleza? Gente, dentre as muitas coisas importantes que nós vamos falar na aula de hoje, essa é uma delas, ó, você chegar nessa expressão de constante de equilíbrio que nós conhecemos como Kw. Ok? Pessoal, lembra que a constante de equilíbrio ela é totalmente dependente da temperatura. Ok? Então, como qualquer constante, isso aqui depende da temperatura. Se você pegar água pura e eu fizer uma análise a 25 graus Celsius, então vamos aqui dividir essa tela. Então, deixa eu passar essa divisão e vamos continuar a análise. Olha aqui, ó, continua comigo aqui. Então, eu vou analisar agora numa temperatura de 25 graus Celsius.
Então, quando eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, essa constante tem um valor. Então, Kw continua sendo a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E esse valor, ele passa a ser de 1 vezes 10 a menos 14. Então, de 1,0 vezes 10 a menos 14. Então, esse valor aqui, como é 10 a menos 14, é um valor considerado bem baixinho. É um valor muito, muito, muito baixo mesmo. Ele é muito menor do que 1. Tá ok? Então, Kw a 25 graus Celsius, então você tem que ter referência nessa temperatura aqui. Ele vale 1 vezes 10 a menos 14. O que isso significa? Isso significa que numa situação em que eu estou a 25 graus Celsius, a concentração de H+ e a concentração de OH- também é a mesma. Tá? Para você ter esse valor aqui, ó, de 1 vezes 10 a menos 14, então marcando aqui, o que acontece? Acontece o seguinte, eu tenho que a concentração de H+ vale 1 vezes 10 a menos 7, e que a concentração de OH- ela também vale 1 vezes 10 a menos 7. Então, tanto a concentração de H+ quanto a concentração de OH- vale 1 vezes 10 a menos 7. Tanto é, gente, que se eu pegar isso aqui, ó, colocar esse valor aqui, né, no lugar do H+, pegar esse valor de OH- e colocar aqui no lugar de OH-, eu vou ter exatamente a constante valendo 1 vezes 10 a menos 14. Gente, conforme eu também disse, o Kw ela está totalmente relacionado com a temperatura. Então, esse é o valor do Kw na temperatura de 25 graus Celsius. Esse equilíbrio químico que eu estou reescrevendo, então vamos lá, gente, H2O, então seta que vai, seta que volta, vai dar H mais OH-. Esse equilíbrio é um equilíbrio químico que é favorecido pelo aumento de temperatura. Quanto mais eu aumento a temperatura, eu vou deslocando esse equilíbrio para a direita. Então, se você tiver água acima de 25 graus Celsius, 30 graus, 40 graus, eu vou ter mais H+ e OH-. Então, olha aqui para o lado. Ó. Como eu sei que constante é produto sobre reagente, se eu aumentar a temperatura, neste caso, como eu acabei de falar, o equilíbrio desloca para onde? O equilíbrio desloca para a direita. E quem que eu estou favorecendo? Os produtos. Então, eu passo a ter mais produtos. Então, se eu vou ter mais produtos, consequentemente, a constante fica maior. Nós chegamos a fazer essa análise em aulas anteriores. Tudo bem? Nas aulas anteriores de equilíbrio, que estão aí pelo canal. Beleza? Então, neste caso aqui, a constante vai ser maior. Então, você pode colocar isso aqui também como uma regrinha, tá? Neste caso, para o equilíbrio químico da água, que a gente está mexendo com pH, maior temperatura, maior vai ficar a constante Kw. Eu só vou te dar um exemplo para você poder ter como referência. A 25 graus Celsius, o Kw, ele vale 1 vezes 10 a menos 14, está lá em cima. Aí se eu colocar uma temperatura de 50 graus Celsius, que é uma temperatura maior, ele vai passar a valer 5,5 vezes 10 a menos 14. Tudo bem? Beleza. Galera, o indicador, atenção agora para essa parte, hein? O indicador de acidez de um meio é esse aqui, ó, é a concentração de H+. Quanto mais H+ eu tiver num meio, mais ácido é. Tá? Afinal, quando a gente estuda química inorgânica, a gente vê que os ácidos estão diretamente relacionados à sua ionização. Quanto mais H+ solta, mais ácido é. Tá bom? Então, eu posso montar a seguinte lógica. Olha a lógica que eu vou montar aqui. E eu acho que vale a pena, talvez, até você tirar um print dessa tela depois. Ou então anotar aí de uma forma bem interessante para você poder memorizar isso. Eu vou fazer aqui um retângulo. E esse retângulo vai resumir muita coisa para a gente. Esse retângulo aqui, ele vai me indicar, vamos dar zoom nele, uma solução neutra. Deixa eu arrumar, deixa eu colocar aqui uma escrita. Ele vai colocar uma solução neutra. Gente, numa solução neutra, eu não tenho nem H+ a mais que o OH- e nem OH- a mais que H+, tá? Até porque eu acabei de conversar com vocês que quem é que indica a acidez para mim? Vai indicar a acidez para mim o H+. Quanto mais H+ tiver, mais ácido é.
Então, ó, o H+ em excesso vai dar um meio ácido. Agora, se eu tiver OH- em excesso, vai dar um meio básico. Então, eu estou imaginando que é uma solução neutra, então não tem excesso de ninguém. Então, quando você tem uma solução neutra, é importante você saber disso, ó, que eu tenho uma concentração de H+ exatamente igual a uma concentração de OH-, tá? E essa concentração ela vai ser de 1 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, essa é a situação em que eu tenho uma solução neutra. Agora, nós vamos analisar aqui outros dois retângulos, que é esse aqui para representar uma solução ácida e esse aqui para representar uma solução básica. Então, vamos dar o zoom aqui, e analisa comigo. Gente, se eu tiver uma solução ácida, o que vai acontecer? Você vai ter uma concentração de H+ maior do que a concentração de OH-. Então, a concentração de H+ tem que ser maior do que a concentração de OH-, justamente para que você tenha excesso de H+. Isso significa dizer que a concentração de H+ ela vai ter que ser superior a 1 vezes 10 a menos 7. Tá bom? E nesse outro retângulo, a gente vai ter aqui uma solução daquelas que nós conhecemos como uma solução básica. Tá? Gente, na solução básica, agora vai ficar que a concentração de H+ ela vai ter que ser menor do que a concentração de OH-. Ou, se você preferir, a concentração de OH- vai ter que ser maior do que a concentração de H+. Tá? Isso vai significar que a concentração de H+ ela vai ter que estar menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Beleza? Agora deixa eu te dar uma visão geral desse quadro. Tá aí, a visão geral é essa. Você tem três tipos de solução: a solução neutra, a solução ácida e a solução básica, certo? E as respectivas concentrações e a maneira como a gente trabalha isso aqui. Gente, perceba o seguinte, nós já estamos aqui praticamente na metade da aula e nós não falamos ainda de pH e pOH. A gente está falando simplesmente de coisas que são ácidas e de coisas que são básicas. Então agora a gente consegue começar a conversar sobre isso, o que é pH e o que é pOH. E essa conversa começa da seguinte maneira. Ó. Vamos lá, a gente vai analisar na temperatura de 25 graus Celsius. Beleza, então analisando em temperatura de 25 graus Celsius. O que nós já sabemos? Nós já sabemos que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Galera, da onde eu tirei isso aqui? Eu tirei isso daqui, ó. Você sabe que o kW ele vale 1 vezes 10 a menos 14. E o kW é a multiplicação entre a concentração de H+ e a concentração de OH- na temperatura de 25 graus Celsius. Gente, pH, o que é P? Ó, olha para cá, do lado direito. O que é P? Isso é uma função matemática, que significa menos log. Tá? Então, isso que é importante. A gente vai trabalhar numa escala logarítmica. Então, P significa menos log. Então, por exemplo, Px, eu estou inventando, tá? Menos log de x. pH, menos log de H. Nós vamos chegar nisso aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Deixa eu apagar esse rascunho. Então, eu vou aplicar agora log dos dois lados. Então, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados da minha equação. Então, nós teremos o seguinte, ó, vai ser log da concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Isso vai ser igual a log de 1 vezes 10 a menos 14. Galera, agora um pouco de matemática, porque não vai ter escapatória. Aqui está multiplicando. Então, está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Então, eu vou ter log da concentração de H+ mais o log da concentração de OH-. Tá? Isso vai ser igual a log de 1 vezes 10 a menos 14. Agora tem um detalhe, gente. Aqui em cima está menos 14. Aí, segundo as regras de logaritmo, eu posso pegar esse valor e trazer para cá.
Então, log de 10 a menos 14 é simplesmente menos 14. Então, tombou aquele número. Então, isso é igual a menos 14. Gente, para evitar trabalhar com esse número negativo daqui, eu vou multiplicar todos os termos por menos 1 aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, menos o log da concentração de H+, mais, aí multiplica por menos 1 ali, ó, menos o log da concentração de OH-, isso é igual a 14, porque eu multipliquei por menos 1. Aí perceba o meu cuidado aqui na matemática, de isolar, ó, esse mais que esse aqui, e multiplicar somente esse termo aqui, menos log de OH-, que é o log de OH-, tá bom? Pessoal, conforme já havia dito, mas eu vou repetir aqui. O que é, olha aqui para o lado direito, o que é P? P é menos log. Então, estou inventando novamente, o que é PX? É menos log de X. Agora, olha o que nós temos aqui. Nós temos menos log de H. O que é menos log de H? É PH, porque menos log é P. Tudo bem? É a função P que a gente chama. Então, nós temos aqui PH mais menos log de OH-, faltou o colchete aqui, deixa eu colocar. Vai ser POH, e isso vai dar 14. Eu havia dito no comecinho dessa aula que dentre as coisas bem importantes que nós veríamos na aula de hoje seria lá em cima, ó, essa primeira equação que está aí no retângulo, ó, KW é igual a H mais vezes OH-. Aí tem essas relações importantes que nós temos aqui, e agora nós temos também isso aqui, ó. Gente, é importante você saber isso aqui, ó. Então vamos destacar que pH mais POH é igual a 14, tá? Essa relação, ela é importante. Essa outra que está aqui em cima, ó, saber que a multiplicação é igual a 10 a menos 14, também é importante. Com essas equações, você consegue resolver muitas questões de química relacionadas com o assunto, tá bom? Beleza. Em cima dessa relação, que é uma escala logarítmica, a gente mexer com a escala logarítmica é o mesmo que você pensar quando a gente pensa nos terremotos, a escala Richter, que a gente chama, né? Você mexe ali naquela escala com números que são mais fáceis do entendimento popular, vamos dizer assim. Por exemplo, você teve um terremoto na escala 3, aí você consegue fazer essa dimensão, ao invés de você trabalhar com esses números em potência de 10. Aqui na química a mesma coisa, é mais fácil você trabalhar nessa escala, assim, falar que o pH vale 1, vale 2, vale 3, é uma escala. É melhor você trabalhar com esses números inteiros que com as potências. E a escala, ela é basicamente assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui e eu vou colocar a escala lá embaixo, ó. A escala de pH, ela vai, vamos colocar da seguinte maneira, ó. Pronto. E aqui seria mais ou menos o meio da escala. Gente, lá no meio da escala, você teria o valor 7. No final, você teria o valor 14 e aqui o valor 0. Destacando para vocês o seguinte, ó, esse espaço tá aqui, de 0 a 7, é quando você tem soluções ácidas. O valor 7, exatamente, é o valor neutro. Já esse outro lado aqui, que vai de 7 até 14, é quando você tem soluções que são soluções básicas. Vamos exemplificar, só para você poder situar no mundo, soluções ácidas. O que são soluções ácidas? Refrigerante, tá, gente? É uma solução ácida, cerveja também, suco de limão é ácido, o suco gástrico também é ácido, água com gás é levemente ácida, leite é levemente ácido também, por mais que muitas pessoas achem que ele é ácido, mas não, ele é levemente ácido. Ácido clorídrico, eu já coloquei um exemplo não cotidiano, mas é uma solução ácida. Vinagre é cotidiano, é solução ácida. O café que nós tomamos aí no dia a dia também é uma solução ácida. E o que são soluções básicas? O sangue, gente, o nosso sangue é relativamente básico. Água do mar é levemente básica também. Bicarbonato de sódio que a gente encontra na farmácia também é básico. Leite de magnésia e assim por diante, tá? Soluções que são neutras
provas, você tem isso, ó. Olha aqui em cima, o pH ele é exatamente igual ao pOH. Soluções que são ácidas, o pH ele vai ser menor do que o pOH, tá? E soluções que são básicas, aí o pOH ele vai ter que ser maior do que o pH. Então, aqui você tem uma solução neutra. Aqui você tem uma solução ácida. E aqui você tem uma solução que é o quê? Que é básica, certo? Vamos começar agora, para finalizar, tá? Uma parte mais prática e também uma parte de treinamento. Então, a gente vai fazer aqui um treinamento, tá? Vamos lá. Treinando. Informações importantes para que vocês tenham para as provas de vestibular. Primeira informação, por exemplo, gente, eu vou te dar aqui o seguinte. Eu tenho um suco de limão. Aí o pH dele vale 2, tá bom? E aí eu vou comparar com um refrigerante. Então eu vou colocar abreviado, vou colocar o refri. E o pH desse refrigerante vai ser um pH 4. Quem é mais ácido? Gente, esse valor, certo? pH 2 é maior do que pH 4. Cuidado para você não confundir com os números, tá? Por quê? Porque a concentração de H+, aqui é igual a 10 a menos 2. E a concentração de H+, aqui, ela é igual a 10 a menos 4. Então, esse número é maior do que esse, tá? Então, o número em roxo é maior do que esse aqui. Então, o suco de limão é mais ácido que esse refri de pH igual a 4. Muitas provas perguntam, então quer dizer que o suco de limão ele é 2 vezes mais ácido do que o refrigerante só por conta dessa relação? Eles estão tentando te confundir. Esse 2 com 4, porque é o dobro, né? Então ele vai querer te confundir para dizer que é 2 vezes mais ácido. Não, gente, você tem que trabalhar, neste caso, para saber quantas vezes é mais ácido, com as potências. Então, quantas vezes o suco de limão é mais ácido que o refrigerante? Aí você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que pegar 10 a menos 2, certo? E dividir por 10 a menos 4. Tá? Essa é a forma correta. Aí isso vai ficar assim, ó, 10 a menos 2. Aí lá em cima vai ficar 10 a quarta. 10 a menos 2 vezes 10 a quarta vai ficar 10 ao quadrado. Então vai ficar 100. Então, gente, é importante isso, tá? O suco de limão é cerca de 100 vezes mais ácido do que o refrigerante, porque você tem que fazer, para saber quantas vezes é mais ácido do que um outro material, usando as potências e não simplesmente os valores de pH, tá bom? Gente, um outro treino, rapidamente, para a gente fazer umas questões que também caem, que é o seguinte. Se eu tenho uma solução, ok, que ela tem uma concentração, ou melhor, desculpa, a 25 graus Celsius, tá? E ela tem um pH igual a 2. Aí a pergunta é, quanto é que vale o pOH? Aí você faz isso aqui, ó, pH mais pOH a 25 graus Celsius que eu havia dito, tem que valer igual a 14. Então, se o pH é igual a 2, aí mais pOH, isso aqui é 14. Então, eu sei agora que o pOH ele vale 12. Tá? Então, sempre fazendo pela diferença. Últimos treinos, a gente vai fazer aqui 2 questõezinhas, e essas 2 questõezinhas vão encerrar a nossa aula, tá bom? Eu vou escrever aqui ao mesmo tempo com vocês. Gente, é muito simples. Eu tenho 2 soluções. Então, eu tenho aqui uma solução de HNO3, esse é um ácido nítrico, é um ácido forte, e você vai considerar o alfa dele de 100%, certo? É um ácido muito forte. E a concentração desse ácido é de 0,001, ok? Mol por litro. Aí eu quero saber qual é o pH, mas antes disso, já vamos fazer 2 questões ao mesmo tempo, tá? E eu tenho aqui também ácido acético, H3CCOH, não tão forte quanto o ácido nítrico. Se ele é não tão forte, dessa vez eu vou ter um alfa aqui, para esse ácido aqui, essa solução especificamente,
valendo 10%. Ele ioniza bem menos. Vou te dar uma informação, que vai ser nessa setinha aqui, nós vamos precisar dela, que o log de 2 vale igual a 0,3. E eu quero saber, para essas duas soluções, o seguinte, qual é o pH, tá, de cada uma delas. Então eu quero saber, para as duas, qual é o pH e também o pOH. Então eu quero saber o pH das duas. Gente, o tratamento que eu vou dar para essas duas soluções é diferente. Por quê? Porque um é um ácido forte e o outro não. Então, começando com HNO3, que é o mais fraco, ou que é o mais fácil, desculpa. Olha aqui para a tela, HNO3, o que vai acontecer? Ele vai ionizar. E nessa ionização dele, então vai ficar o seguinte, ele vai liberar o H+, e o NO3-. Qual é a concentração desse ácido? 0,001. Então, 0,001. Ah, tá, gente. Para o ácido acético ali em cima, eu esqueci, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar essa informação que é o log de 2. Vou colocar essa informação aqui. Log de 2 é igual a 0,3. E eu esqueci de te dar a concentração do ácido acético. Vale 0,002. 0,002 mol por litro. Agora sim, volta para a questão. Eu tenho aqui embaixo o ácido nítrico e a ionização dele. Gente, quando o ácido é forte, você pode, como a reação aqui está toda de 1 para 1 para 1, então 1 para 1 para 1, eu posso considerar que todo o HNO3, a concentração dele, vai virar H+. Então, consequentemente, a concentração de H+, que eu vou ter vale 0,001. Gente, esse valor aqui é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 3. Como é que eu faço para calcular um pH? Gente, pH ele é calculado assim, ó, é menos log da concentração de H+. Então, pH vai ficar menos o log da concentração de H+, que vale 10 a menos 3. Aí, usando a regrinha do logaritmo, que esse menos 3 vai tombar, então o pH dessa solução vale 3. Gente, se o pH vale 3, quanto é que vale o pOH? Aí você vai lembrar daquela outra relação, que é a seguinte, ó. Então, vou colocar um pontinho aqui para marcar e um pontinho aqui para marcar. A outra relação é que pH mais pOH na temperatura de 25 graus Celsius, tá? Vale 14. Então, se o pH vale 3, então 3 mais o pOH vai ficar 14. Então, o pOH vai ficar 11. Então, já tenho a resposta para o pH 3 e já tenho a resposta com pOH 11 para o ácido nítrico. Tudo bem? Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos para o ácido acético. Gente, o ácido acético ele não é um ácido forte, tanto é que eu mostrei aí o alfa dele valendo 10%. Aí você vai fazer o seguinte, ó, o ácido acético, que eu vou chamar de HAC. Como é que ele vai ionizar? Ele vai liberar o H+, e vai sobrar o acetato, que eu estou chamando de AC-. Deixa eu passar uma linha vermelha aqui, pronto. Aí, deixa eu passar essa linha vermelha, melhora um pouquinho. Muito bem. Aí, qual é a concentração que eu tenho do ácido acético? 0,002. Então, aqui nós temos a concentração de 0,002. Aí, gente, quando o ácido não é forte, você vai ter que montar a tabelinha, ó, início, reage e equilíbrio, que você já sabe montar. Então, no início eu tenho 0 disso e tenho 0 disso. E a única coisa que você vai precisar é o seguinte, quanto que vai reagir? Está escrito aqui, isso é equilíbrio iônico, gente. A alfa de 10%, olha aqui em cima, ó, a alfa de 10%. Então, somente 10% dele é que vai reagir. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, já vou puxar uma setinha aqui para fazer essa conta com vocês. Ó. Quanto que vai reagir de ácido acético? 0,002 vezes o alfa de 10%. Só que 10% vai ficar igual a 0,1. Então, essa vai ser a quantidade de ácido acético que vai reagir. Essa quantidade vai dar, então, 0,0002.
Então, 0,00 mais 1, 2. Gente, que é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 4. Então, vai reagir 2 vezes 10 a menos 4. Lembra que tudo que aparece aqui onde eu estou marcando, ó, aqui, vai aparecer aqui no H+, vai aparecer aqui no acetato, são proporções estequiométricas. Então, aqui também vai ser 2 vezes 10 a menos 4. E aqui também vai ser 2 vezes 10 a menos 4. Gente, a área que interessa para mim é essa aqui, ó, que é a área que está o H+. Deixa eu marcar isso aqui, ó. Certo? É aqui que interessa, porque é aqui que está o H+. Então, presta atenção. Se aqui tem 0 e aqui tem 2 vezes 10 a menos 4, quanto que vai ter no final, que é no equilíbrio? Também 2 vezes 10 a menos 4. Como eu quero saber qual é o pH, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso disso que está aqui e não preciso disso que está aqui. Eu só preciso da concentração de H+ no equilíbrio que eu já tenho. Então, agora é só terminar a conta. Ó. Como é que eu calculo o pH? Menos log da concentração de H+, que é menos log de 2 vezes 10 a menos 4. Gente, então vai ficar pH é igual a menos matemática, tá? Tá multiplicando aqui, não tá? Então, sai somando na mesma base. Então, vai ficar, ó, deixa o menos de fora, passa o parênteses, vai ficar log de 2 mais log de 10 a menos 4. Então, teremos o seguinte, pH, vou fazer de uma vez, tá, gente? Menos, quanto é que vale o log de 2? Lá em cima, eu te dei na questão, vale 0,3. Aqui, ó, log de 10 a menos 4 é menos 4. Então, aqui vai ficar menos 4. Aí toma cuidado que esse menos aqui, ó, ele vai influenciar aqui para o 0,3 e vai influenciar aqui para o 4 também. Quando você fizer essa continha aí, você vai descobrir que o pH vale 3,7. Beleza? Bom, e quanto é que vale o pOH? Aí vamos dar um zoom aqui para escrever isso melhor. Gente, pOH não vai ser a diferença para o 14? Então, se você fizer a diferença para o 14, você vai descobrir que o pOH vale 10,3. Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês neste assunto. Espero que vocês tenham entendido. Que estejam agora mais habilidosos com o cálculo de pH e pOH. Façam exercícios. Um grande abraço para todos e até a próxima.